Com a paz do Senhor, eu quero até me referir ao período anterior que foi apresentado pelo pastor Gilson e dizer a ele que eu fiquei entusiasmado. Primeiro porque ele arranjou um painel mais bonito ali, ficou mais bem postado ali no meio dos equipamentos. E segundo, pela forma como foi apresentado, né? O trabalho, crianças, diáconos, obreiros, uma boa participação, aliás, maravilhosa. E até eu quero dizer que eu tenho recebido semanalmente, como recebo, claro, as manifestações dos nossos irmãos, e eu quero dizer que me sinto profundamente agradecido a Deus por esta comunhão. E interessante é que os nossos irmãos têm mostrado com clareza que eles têm se aprofundado no entendimento da palavra revelada. Como é difícil, a gente sabe, sair desse trâmite, vamos dizer, tradicional. A igreja tradicional fez o seu papel em todas as épocas, não há o que se reparar. No entanto, nessa tomada de posição final, ela tem ficado para trás, mas ao mesmo tempo tem deixado também pegadas que não são boas. Então há pessoas que estão presas o resto da vida, vão ficar presas o resto da vida, se não pedir uma libertação ao Senhor, porque começaram a entender uma Bíblia simplesmente histórica. Eles querem saber sobre historicismo e o que é que disse o teólogo fulano, e as pessoas vão voltando para a mesmice, vamos dizer, uma situação retrógrada, quando deviam estar sendo preparados para a chegada. Agora eles estão querendo voltar, como foi o caso de Coré, Datã e Abirão. Eles querem voltar. Voltar para onde? Só tem um lugar, não é? Por certo. Voltar para o Egito, aqueles que estavam na passagem, não é? Para a terra de Canaã. Eles pararam, se rebelando contra o governo do Espírito Santo. Voltar para onde? Abriu-se um buraco no chão e eles ficaram ali, porque não tem como voltar. A volta não existe. Interessante quando você fala em João, no grande, não é? Numa das suas epístolas universais, ele diz que as pessoas são retiradas, são impedidas do reino e vão para o mundo. Esse que é o problema. Eles vão, deu errado, eles não voltam não, eles vão para o mundo. E esse que é o grande problema. As nossas preocupações nós não temos, não vamos dar conta de ninguém, mas é a nossa obrigação advertir, lembrar, porque o tempo é hoje. O tempo oportuno é hoje. Estamos fazendo, nesses dias, considerações que estão no capítulo 3 de Mateus, relativas às parábolas do reino. Eu não sei se os irmãos perceberam que as parábolas do reino, elas estão bem distribuídas, as 7 parábolas, no capítulo 13 de Mateus. Por que elas estão no livro de Mateus? Aí você diz, não, tem outros, em outros tem, de fato. Mas a sequência, as 7 parábolas no livro de Mateus, elas estão ali porque o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Então as parábolas do reino. Por isso é muito importante entender que isso não quer dizer que as parábolas estão no outro evangelho, não são do reino, não. Mas a sequência profética dessas parábolas no capítulo 13 de Mateus são importantes porque o evangelho de Mateus é o evangelho do reino. Como os demais outros evangelhos, tem outras conotações. Então, isso não é o caso aqui tratar agora. Mas vamos então entender uma coisa. Primeiramente, é saber e entender que desde Adão, a oposição que
que se manifestou em rebeldia ao projeto de Deus, ela se dá através de um consórcio, o consórcio do homem com o adversário. E quando nós vemos o homem com o adversário, a palavra ideal é mundo. Por isso, quando nós vemos a parábola, quando nós falamos a respeito do reino, nós vemos a reação contra o reino. Então, isso é um processo normal, natural, desde o primeiro dia da existência da igreja. Aquilo que é do Senhor tem uma reação. E, meus irmãos, um dos fatos mais interessantes que eu presenciei em todos os tempos foi que as grandes reações que tivemos em todas as épocas foi exatamente aquilo que o inimigo não queria, nem o mundo. Então, por isso, nós insistimos naquilo, porque o Senhor disse, não, é aqui, é aqui. Hoje nós temos o satélite, as grandes batalhas contra o satélite, porque o satélite, todo mundo vê televisão em todo canto, passa o dia inteiro vendo televisão. Ah, mas eu não gosto do satélite. Não é que ele não gosta do satélite, porque ele gosta de televisão. Ele não gosta da mensagem. Por quê? Porque a mensagem do satélite, ela atinge você aqui e o mundo inteiro, ao mesmo tempo. Por quê? Porque ela unifica a doutrina. O que você falou aqui é A no mundo inteiro. Acabou. E a outra coisa, a velocidade. Você entrou num mundo sem velocidade, acabou. Então, a velocidade da transmissão é outro fator. Aí eu pergunto, os nossos inimigos estão satisfeitos? Não, eles já começaram a se manifestar 10 anos atrás. Isso é pecado, porque não sei o quê, uma série de motivos que não existem, na verdade. E hoje nós vemos os irmãos se pronunciando através das redes sociais de todos os cantos, mandando papel, documentos, testemunhos a respeito da bênção que é o satélite, especialmente as pessoas humildes. Quando eu digo humildes, eu não estou dizendo pessoas despreparadas, não. Eu estou dizendo pessoas humildes diante do Senhor, porque o homem, quanto mais preparado, mais humilde. Quando ele quer servir o Senhor, o que se nota é que às vezes uma arrogância aqui, outra ali, é de quem está despreparado. Não está no projeto, não quer a obra do Espírito. Então ele começa a subterfúgios. E às vezes a gente pergunta, essas pessoas que vivem de subterfúgios, o que é que elas contribuem para dentro da igreja? Não, é porque ele canta, é porque... Não, isso não importa. Quantas vidas ele trouxe para Jesus? Nós tivemos aqui o começo, uma reação tremenda. Porque saiu, porque por causa da família, não tinha nada de família. Foi uma operação a nível mundial. O grande avivamento se deu a nível mundial. Não se deu aqui em Vila Velha, nem numa família, absolutamente. Foi a nível mundial. Não é alguém que saiu hoje e querer justificar isso, a sua falha, não é? Porque tem outros projetos, isso não é o problema nosso. Mas vamos lá. As pessoas que entenderam o chamado do Espírito Santo para essa hora, eles têm que esquecer aquilo que ficou no passado. O passado foi bom, te trouxe até aqui, trouxe. Muito bem. Então você veio de carro de boi até aqui. Um exemplo. Veio, chegou, tá tudo. Eu vim também, todo mundo veio. Mas daqui para frente, você tem outra condução. Daqui para frente, você tem outro veículo. Daqui para frente, você tem pressa. Daqui para frente, você está vendo o final da coisa, não é? Até onde você está indo. Onde você está chegando. Por tudo aquilo que você está vendo. Ninguém está adivinhando nada. Então, meus queridos, vamos aqui. Então, desde o início, aliás, lá no Velho Testamento, a oposição e a rebeldia foi própria do homem. Mas mesmo antes, o inimigo pulou lá na eternidade. Ele se levantou contra Deus, juntou um grupo para dizer que o Senhor tinha chamado ele para o ministério, mas ele não queria aquele não, queria o deles. Eles é que iam fazer o ministério deles. E negaram, portanto, um chamado e se rebelaram contra o projeto de Deus. Então, quando estamos falando nas parábolas, nós estamos vendo que
cada parábola. É bom lembrar que a palavra que estamos vivendo hoje, que se chama, na verdade, tudo isso que nós estamos dizendo, essa rebeldia, esse levantamento chamado apostasia, faz parte. E os irmãos não se preocupem, porque a apostasia ela não sai de fora, ela não vem de fora, ela está dentro daqueles que negam a experiência. Então eles tiveram experiência com o Espírito Santo, eles agora negam a experiência e vão pregar aquilo que eles não viveram. Na pregação que eles pregaram antes, eles agora negam e vão continuar negando uma experiência e pregar aquilo que eles não viveram. Vejam só, e o texto diz assim: saíram de nós, mas não era de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifeste que não são todos de nós. 1 João 2,19. Meus irmãos, e o que João diz? Vós tendes a unção, quer dizer, você tem revelação, você conhece, você sabe. Agora, se você não está consultando ao Senhor aquilo que você aprendeu que devia fazer, isso é problema seu. Seu problema é com o Senhor, na verdade. Então, nós vemos uma luta travada pela igreja em todos os tempos, desde o tempo apostólico, claramente promovida por aqueles que estão dentro do rebanho. Meus irmãos, quando você estranha de fora, não há problema nenhum, isso é natural. Mas quando de dentro, já é o sinal do momento que estamos vivendo, que é a oposição do inimigo à operação de Deus. Aí vejam só, entendido isso, nós podemos recordar aqui as 3 primeiras parábolas, quando nós encontramos na primeira parábola, não é, a oposição do inimigo e da carne, consorciados. Então nós vemos as aves do céu, o coração do homem, tudo isso. Na segunda parábola, nós vemos a figura do joio para se contrapor ao trigo, quer dizer, para enganar. Então, a Bíblia é isso aqui. Nós estamos aqui na palavra, na letra. E outra coisa, o problema não é aqui nem a própria letra, é o que ele diz da letra. Ele empurra joio como se joio fosse revelação. E joio não é revelação. Joio não alimenta a alma. Então ele quer tirar o alimento da alma. Ele quer transformar isso em conversa, onde ele é o líder. Em primeiro lugar, o líder é Jesus. Primeiro que Jesus não é líder. Jesus nunca foi líder, nem precisa ser líder. Mas ele coloca Jesus como líder para dizer assim, bom, Jesus é líder, mas eu também sou líder. E quando ele diz que ele é líder, ele está querendo dizer que ele é maior do que Jesus, porque ele tem que negar a revelação de Jesus. E quando ele nega a revelação de Jesus, ele se coloca como líder. Vejam só, meus irmãos, é o que diz a palavra, profundezas do adversário. Nessa hora, o homem está envolvido com isso. Então nós vemos que na terceira parábola também nós vemos a fé. Quando ela desaparece, o homem se apropria da que não é dele, ele usa a fé para aparecer. Então ele faz estudo de como ele vai se comportar. Então ele fica todo duro e amaciando o microfone, então todo pegando delicosamente o microfone, e as pessoas ficam olhando, mas que simpatia, que classe, que categoria, e todas essas coisas estão todas aí. E as pessoas gostam muito disso, o mundo gosta disso. E o evangelho não é isso. O trigo não é joio. O fermento não é a palavra, mas ele existe. Então nós estamos vendo agora a quarta parábola, a parábola do fermento. Vejam só, meus irmãos, qual o problema do fermento? É dizer assim, ó, está vendo como é que nós estamos crescendo? Não, inchando, é movimento, é isso, aquilo, olha, quer encontro aqui para você fazer sua contribuição, aquele negócio todo. Lá vai o fermento. E vou embora. Então vejam só, essa oposição, meus irmãos,
do inimigo ao projeto de Deus. Ela vai do primeiro ao último dia. Sabe por quê? Para provar o povo de Deus. Eu estou na obra. Que obra que você está? Na obra do Espírito? Então é o Espírito quem está revelando. É o Espírito quem está governando. É o Espírito que está determinando. É o Espírito que está dando revelações. Não é isso? Então a obra não é do Espírito, é sua. Quanto a isso, nós não temos nenhuma observação. Cada um escolhe o que quer e gosta daquilo que gosta, que prefere, que entende. Inclusive, acha até que Deus é refém dos seus pensamentos, das suas ideias, de tanta tolice. Bobagem, um monte de bobagem. Escreve, não diz nada. Meus irmãos, agora vamos ver. A primeira pergunta está relacionada ao fermento da uva e o fermento da parábola. O da uva, ele é de dentro para fora. É o mosto. É a operação do Espírito Santo, de dentro para fora, revelação. E o fermento dos fariseus é de fora para dentro. Eu passo a mão num bocado de ideia, de doidice, bobagem, do que diz o teólogo, porque o que diz fulano e tal. Servos de Deus alguns no passado, como foi o caso de Lutero, como foi o caso de tantos, de Melanchthon, Zwinglio, e tantos servos de Deus, que tinham uma mensagem para aquela época, e que foi, inclusive, modificada. Calvino, que eu sou calvinista. Calvinista de quê? Calvinista de quê? Nós estamos atrás de calvinismo, nós estamos atrás de Jesus. Calvino nem creu nele, ele creu em Jesus. Então esse é o problema. Agora, não é a palavra de Calvino que vai mudar aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida hoje, porque ele viveu há 500 anos atrás, cumpriu a sua função, o seu mandato, e está tudo resolvido. Então, quando o Senhor se refere aos religiosos, aos fariseus, ele fala sobre fermento, a recomendação dele é assim: livrai-vos do fermento. Você gosta de fermento? Você quer ver o pão crescer. Mas o mesmo fermento que faz o pão crescer, também ele apodrece a massa. E os irmãos podem ver que a preocupação de Jesus contra os religiosos era religião. Jesus tinha Bíblia? Tinha Bíblia. Falava em Deus? Falava em Deus. Falava em tudo. Até no Messias que estava ali, que eles não criam. Eles falavam. Mas era o fermento. É aquilo que a pessoa põe, a aparência. As pessoas querem viver de aparência. Religião aparente. Então, todo dia bota uma coisa, né, para poder atrair as pessoas. Olha, nós estamos crescendo para baixo. Mas veja só, vai apontando uma porção de coisa. É a coisa do homem. É a festa que ele está querendo fazer com o fermento velho. E o momento, meus irmãos, nessa hora, a recomendação de Paulo: evita a maldade, a malícia, se alimentar da sinceridade ou do asmo. O pão asmo é o pão sem fermento. Veja só, na saída do povo de Israel do Egito, as 3 coisas que foram fundamentais. Primeiro, o cordeiro assado no fogo, tudo. Então é a palavra completa por revelação, no Espírito. Toda a palavra. Não é, eu escolho um texto aqui, é o cordeiro que eu escolhi, é o guisado, é um pedacinho gordinho, bom, vou comer aquele ali. Cordeiro cru também não é, mas é o cordeiro assado no fogo, porque essa hora é o fogo do Espírito, é revelação. É o que estava dentro, cabeça, onde está o cérebro, pés, aquele que caminha, e as fressuras, aquilo que está lá dentro. Então, é o que está dentro do cordeiro, é da sua intimidade. Não é uma conversa, não é ver o cordeirinho, todo mundo, mas o cordeiro é bonitinho. Mas é, claro que é bonito. Olha, então eu só gosto de uma parte aqui. Eu só gosto da parte que fala a respeito de tal doutrina. Essa aqui eu não gosto porque não fala. Meus irmãos, nós não temos isso. A obra do Espírito não tem isso. Então, a recomendação do povo de Deus, o povo para a saída foi cordeiro assado no fogo, pão sem fermento. Tira o fermento. E ervas amargosas. É o quê? É a luta que você trava nessa hora. Tem gente que... não, pizza, churrasco, está tudo certo. Mas essa hora a igreja está vivendo disso, não. Está vivendo de ervas amargosas. São as lutas que nós estamos vendo para sobreviver como igreja de Cristo. Muito difícil.
muito difícil, mas os fiéis vão ser vitoriosos. Então o fermento está relacionado a esse tipo de ação maligna para introduzir ideias do mundo, do anticristo, para contaminar a obra do Espírito, meus irmãos. E essas ideias que aí estão, todo mundo conhece, são ideias malignas. Vamos aqui à frente, na quinta, né? Se não me engano, quanto agora se refere no texto de João, no capítulo 2, no verso 4, o que nós vamos encontrar? João 2, verso 4, e Apocalipse 17, 3 e 17, 6. Então, em João 2, 4, nós temos um texto que já foi mencionado hoje, muito bem trabalhado pelos nossos irmãos. Mas o que importa, nós temos aqui Apocalipse. Vejam só, meus irmãos, o que diz o Apocalipse? O Apocalipse, a diferença agora que existe entre a igreja fiel, que é a noiva, e a mulher. Quando você fala mulher no Novo Testamento, você está usando a figura daquela que não é a esposa, nem a noiva de Jesus. A noiva de Jesus não é a mulher. E querem ver? Em João capítulo 2, verso 4, diz assim, diz Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ele está se referindo à mãe dele. Mulher, quer dizer, igreja infiel. A igreja infiel que não pode interferir no projeto dele, no projeto de Jesus. Então, assim, aí no texto de Apocalipse 17, 3, assim, e levou o meu espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata. Então, essa mulher, observe, essa mulher não é a igreja. Ela está sentada sobre uma besta, cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia. Observe, que bestas, que poder é esse? Esse é o poder religioso, político, seja lá o que for, que agrega todo o projeto da igreja infiel. E diz o seguinte: e do sangue, e ela estava embriagada do sangue dos santos. Então, quando você diz, ela estava embriagada do sangue dos santos, ela, de tal forma que João fica maravilhado. João que estava tendo a visão. Imagina quem está de fora hoje. João estava tendo a visão. Ele diz assim, que negócio é esse? A mulher com o sangue dos testemunhos de Jesus, sabe por quê? Porque ela fala, porque Jesus, porque ele é Salvador, porque ele é aqui. Só elogio a Jesus, só não faz o que ele manda. Mas elogio aos montes. Jesus é o líder e ele também. Então, meus irmãos, ou nós vamos entender o Jesus que nós cremos ou o Jesus que as pessoas querem que você creia. Então, esse Jesus, e não tem motivo para isso, porque você tem uma palavra hoje aqui. É por isso que estamos aqui na palavra. Aqui, está vendo a palavra? Vocês estão vendo? Estudo bíblico é isso aqui. Evangelização é isso aqui. Você vai evangelizar aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe, que você nunca leu, ouviu todo dia pregação, todo dia uma pregação aqui, outra pregação ali. Pode ser, a pregação pode ter, as pessoas podem pregar, o seu pastor está aí para isso, no domingo à noite, evangelização, uma mensagem, está tudo certo. Agora as pessoas ficarem pensando que vão viver nessa hora de um evangelho de conversa, isso não vai acontecer não. Muitos vão ser pegos de surpresa. E veja aqui, no texto usado profeticamente, a noiva é completamente diferente a vestimenta. Agora veja de que estava vestida a mulher. Diz assim, e a mulher estava vestida, no verso 4, de escarlata. Escarlata fala de quê? Do sangue que foi derramado. Porque a cor escarlata é depois que o sangue sai do corpo e recebe o oxigênio. Então ele fica, a cor dele deixa de ser aquela cor carmesim para ser escarlata. Então ele tem uma cor escura.
Mas essa mulher estava vestida de púrpura. Então, ela estava lá dentro, ela diz, mas na verdade a cor é escarlata. A púrpura estava vestida, adornada com ouro. Ouro, produto material, pedras preciosas e pérolas. Quando você fala pérolas, é que essa mulher tem vários salvadores. Essa igreja infiel tem vários salvadores. Tem um grande líder, tem uma pessoa importante, tem Paulo salva, Pedro salva, Antônio salva, todo mundo salva. Todo mundo salva. São as pérolas. Enquanto que na próxima parábola nós vamos ver a pérola de grande preço. E interessante que ela tinha na mão um cálice. Quando João vê, ele vê um cálice de ouro. Meus irmãos, quando você vê, olha, de baixo para cima, você não sabe o que está lá dentro. Você fica maravilhado, mas que coisa linda, que poder, que coisa extraordinária. Mas olha, quem olha de cima para baixo, quem tem a revelação, diz assim: está cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. Aí diz assim, é a igreja tal. Não, você está enganado. Não é a igreja tal. É aquela que está fora do Espírito. Só isso. Só isso. Ela é a mãe, diz o texto da palavra, das prostituições e das abominações da terra. E até as filhas. Ela é a mãe. Está tudo certo. Então, você está preocupado com a mãe? Não, eu estou preocupado com as filhas. Então, as filhas que seguem a infidelidade da igreja infiel, da mulher. Então, meus irmãos, estamos entendendo. Foi-lhe dado a igreja fiel, a vestimenta é outra. Ela não tem aparência nenhuma. Linho fino fala a respeito da pureza, da santidade. Puro e resplandecente, quer dizer, é do testemunho. Ele não tem mistura, o linho não tem mistura. A pureza dele é que faz resplandecer. São os atos de justiça dos santos. Quer dizer, é aquilo que você faz porque você foi justificado por Jesus. Não, você não está justificando a Jesus, você está sendo justificado por ele. Então, você é aquilo que você é, justificado por Jesus. Você não precisa se apresentar como santo, como pessoa fazendo pose para dizer que Deus está presente, e olha para cima, e vira um negócio para lá. Olha aqui, não faça isso. Meu irmão, não faça isso. Não faça essas misuras. As pessoas que vão ficar iludidas com suas misuras, você vai botá-las longe do Evangelho. Vai jogá-las no mundo. Não faça isso. Atenda aquilo que é do Espírito. Então eu estou mostrando aos nossos irmãos as diferenças. Então, quando nós perguntamos qual é o melhor, é o pão com fermento ou o pão sem fermento. Claro, o pão com fermento, ele incha. E o pão que nutre é o pão sem fermento. Então Jesus é o pão vivo que desceu dos céus. A massa que cresce, ela cresce por causa do fermento dos homens. Então eu começo, porque Deus, eu falo tudo em nome de Deus, está tudo certo. E eu vivo na pior situação de um homem, querendo os recursos dos outros, querendo botar as pessoas em dificuldade. Eu pergunto, que valor tem isso? A massa está crescendo, tá? Até quando? A figura de Jesus, sem beleza, sem aparência, ninguém dava nada por ele. Diz assim, Isaías 53, verso 2, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Que beleza ter uma terra seca! Não tinha beleza, não tinha parecer, nem formosura. Olhando nós para ele, humanamente, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, mas ele foi ferido por nós, e os pecados estavam sobre os seus ombros. Pelos pecados que levou nos seus ombros, nos veio a paz. Meus irmãos, não adianta usar Jesus para ser dono de religião. Jesus nunca se preocupou disso. A operação
dele agora do Espírito Santo, o Espírito Santo que revela Jesus. Se o Espírito Santo estiver revelando Jesus, então a massa está estragada. Não é o homem, não é o seu saber, não é a sua sabedoria, não é ele começar a pegar, porque eu li lá na internet, porque eu começar a fazer aquela mistura toda, embolé. Isso tem valor nenhum. E a gente vê claramente que esse tipo de coisa não acrescenta nada à igreja de Cristo. Eu me lembro quando começamos aqui, éramos 7, 8, o cidadão, um molecote, levantava e começava a falar bobagem. Resultado, com 5 anos, nós éramos maior do que a igreja dele, 50 vezes maior do que a igreja dele. Aí você pergunta, e ele? Sumiu da igreja, ninguém nem sabe onde é que ele foi parar. Escreveu bobagem, saiu, foi embora. Meus irmãos, é assim. Mas muito sabido, tem 2 cursos. Curso de quê? Qualquer curso, todo mundo faz curso de qualquer coisa. Não, qual é o problema? Nós estamos atrás de servos de Deus, não estamos atrás de quem está. Entenderam, os irmãos? Meus queridos, a nossa palavra aqui é uma palavra que tem que ser dita. Não adianta correr, não adianta deixar isso para o inimigo dizer isso que eu estou dizendo. Ele não vai dizer nunca. Você vai ficar enganado. Vai receber um telefonema, vem para o nosso meio, porque aqui agora não está acontecendo nada. Não tem mensagem. É uma conversa que ninguém sabe para quê, nem por quê. Não tem nenhuma ligação com a operação do Espírito Santo. Não, nada, absolutamente. Nega o poder do sangue, nega a palavra revelada, nega tudo, nega o chamado, nega tudo. Eu pergunto, pega o quê? Eu estou dizendo assim, meus irmãos, porque o momento é de decisão e de definição. Assim, meus amados, a nossa palavra vai se encerrar aqui. No entanto, eu gostaria de deixar bem claro aqui a participação de muitos irmãos. Aqui, por exemplo, temos um grupo de irmãos aqui só da costa leste dos Estados Unidos, são 14 igrejas que estão ali localizadas. Mandaram sua contribuição, só dali, aquela região. Temos aqui dos irmãos de Hines, dos Estados Unidos, pastor Edmar Cavalcante, aqui outros irmãos aqui, da nossa irmã Alessandra, do trabalho de senhoras, também da Daniela, do grupo de senhoras, também de outra igreja, também de outra igreja, também da Costa Leste, a irmã Magdaele. Então vejam só, tantos aqui. Temos também outros irmãos que têm mandado a sua contribuição, aqui inclusive, aqui do Brasil, aqui na América do Sul, da igreja Laranjal, São Gonçalo, nosso querido irmão, obreiro, Bruno Mendonça. Meus irmãos, que maravilha o testemunho de vocês também, o testemunho da nossa irmã Nilza, também lá dos Estados Unidos, outro testemunho aqui em português da irmã Milena, tantos irmãos. E quanto aqui, vale a pena, eu vou ver se nós colocamos no YouTube os testemunhos desses irmãos, são testemunhos maravilhosos num país que nós estamos vendo que vai uma degradação moral, espiritual, de todo tipo. Nós estamos vendo como exemplo do evangelho que fracassou, de um cristianismo de nome só, que não tem mais nada para dizer, e apanhando a do mundo inteiro, correndo, foge daqui, foge lá, fugiu do Vietnã, deixou um bocado de coisa, foge de outro, fugiu agora lá dos países lá, Talibã, lá, com medo do Talibã. Tá certo, é isso mesmo. E nós temos aqui irmãos, né, de Jardim Motorama, de São José dos Campos, também temos a nossa irmã Esther Moulin, uma jovem, né, da igreja de Sorocaba, Santana também, o Pedro Pontes, e o diácono Antônio Toninho, né, da igreja de Tiradentes. Meus irmãos, que bênção! O nosso irmão Roque, que é diácono, a igreja de São José dos Campos também, igreja de Galo Branco. Ronaldo Dias, igreja de Rio Claro, Jacareí também, nossa irmã Thalita Freud, e nossa irmã Clara, também de Santana, irmã Esther, já falei, nosso irmão Ungido Brás, né, que é central também de São José dos Campos.
Meus irmãos, que bênção esse povo. É a certeza que temos, a segurança de que esses nossos irmãos estão com a verdade e andam na verdade. Interessante, só dar um pequeno detalhe. O Estado do Espírito Santo, dessa vez, colocou dentro dos 30, ele quase chegou à metade, deu 14, como foi da vez passada. Mas em seguida veio Minas Gerais com 11. E alguns outros foram São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul, e também com sua participação. Sendo que o Rio Grande do Sul nunca saiu da liderança proporcional à participação das igrejas na escola bíblica dominical. Nós agradecemos a esses irmãos de Rio Grande do Sul, do Amapá, de Mato Grosso, de Sergipe, Alagoas, São Paulo, Paraíba. O Espírito Santo veio lá pelo 8º lugar, vejam só aí. Minas Gerais, depois Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco. São os 10 ou 12 primeiros estados que têm mandado sua colaboração, está permanente. E quanto ao exterior, nós temos o mesmo número de sempre. Primeiramente, Estados Unidos, depois temos recebido a participação dos irmãos de diversos outros países, da Bolívia especialmente, da Venezuela, Portugal, Itália. Eu tenho observado que a Itália tem tido um pouco menor, naturalmente, a gente sabe por causa dos problemas desse Covid que anda por aí. Meus irmãos, quanto às 30 igrejas de maior participação, quer dizer, a igreja, o pastor de maior participação, ele agora passou outra vez na frente. É o nosso irmão Grosolino, 730 participações. Meus irmãos, eu fico pensando, como é que os irmãos estão cuidando disso? Naturalmente, ele tem outras igrejas e colocou um grupo para trabalhar nesse sentido. Depois nós temos aqui Vila Velha em segundo lugar, com Adson, que já agora assumiu a ponta aqui. Depois temos o nosso irmão Rogério de Santa Inês. Depois temos o nosso irmão de Afonso Cláudio, até um engenheiro, é o Frederico Soares, o Fred. Meus irmãos, assim nós estamos vendo a obra crescendo para a glória do Senhor Jesus. Vamos encerrar dizendo aos nossos irmãos que hoje à noite, às 7 horas da noite, por certo, aqueles que quiserem podem ligar o satélite que nós estaremos transmitindo a partir da igreja de Belém, do bairro de Belém, da Toca. Hoje temos uma homenagem que é sempre feita a um servo de Deus que da sua idade, mais de 50 anos, foi o primeiro diácono, ainda está com vida, que é o nosso irmão Oséias, homem simples, ali fiel ao Senhor, e nós vamos trazer para ele uma palavra de gratidão e glorificação ao nome do Senhor, pela vida dele, na sua simplicidade, na sua humildade. E também temos a ordenação de mais um pastor ali, naquela igreja. Isso como objeto central de hoje, do nosso olhar que está voltado para a igreja da Toca, para lembrar que foi ali, demos os primeiros passos nesta obra. Assim queremos convidar os irmãos para que assistam a partir de 7 horas. Depois temos o culto à noite, às 20 horas também, YouTube, por certo será também através do satélite. Então, às 19 horas, estaremos ligados via satélite em todas as redes de comunicação do presbitério para essa festa ali na igreja de Toca, da Toca, a primeira igreja que foi estabelecida na obra aqui em Vitória, no Espírito Santo. Lembrando também aos nossos irmãos de que estamos fazendo a consulta de pastores e obreiros e já chegamos ao número de 150 pastores ungidos. Já temos escolhido, o Senhor já escolheu esse número para testemunhar e para glorificar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Eu passo a palavra ao pastor Gilson para fazer o encerramento conforme está no seu